Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Maria Helena Galliani, advogada com atuação em Americana e região. Ela é membro da Comissão Estadual de Direito da Diversidade Sexual e de Gênero, CDSG, da OAB de São Paulo e presidente da CDSG da OAB Subseção Americana. Olá, Maria Helena, tudo bem? Oi, Marta, tudo bem? Em ordem. Maria Helena, conta um pouco da sua trajetória, da sua carreira como advogada. O que te levou a seguir o caminho da advocacia? Em determinado momento na minha vida, eu sabia sempre que eu gostava de ciências humanas, não sei fazer conta assim, sem calculadora por nada, então, para tristeza da minha família, que é de engenheiros e arquitetos, eu quis distância de qualquer número. Eu, quando encasquetei com o direito, ainda fiz alguns anos de cursinho para passar na faculdade que eu queria, não passei, mas passei na Unesp, fui para Franca, fiquei por lá, fiz minha graduação, fiquei um pouco mais até, porque tinha atividades por lá, conheci minha companheira lá e tudo mais. Voltei para Americana e advogo em Americana desde então. Sempre tive muita afinidade com a advocacia. Meus estágios todos foram em escritórios de advocacia, mesmo no escritório modelo da faculdade, o Centro Jurídico Social. Nunca me interessei necessariamente pelas carreiras públicas, concursos, essas coisas, não é muito meu perfil. E aí, assim, o pessoal não está acompanhando, não vê a câmera, né? Mas eu não sou uma pessoa que necessariamente transparece aquele perfil da advogada, de salto alto e terninho, né? Eu tenho uma vivência, minha expressão de gênero, ela é mais andrógena, eu sou uma mulher lésbica, eu tenho todas as vivências de uma mulher lésbica, então, para mim, desde o começo sempre fez sentido lutar em causa própria mesmo. E meu primeiro contato com a OAB, ainda na faculdade, foi em um evento da Comissão de Diversidade lá de Franca. E depois que você põe o pé para dentro, é difícil sair, viu? Você é membro da Comissão Estadual de Direito da Diversidade Sexual e de Gênero. O que essa comissão se propõe a fazer? A OAB, ela tem, tanto estadualmente quanto municipalmente, na verdade, é uma estrutura federal que se repete no estado e se repete nas subseções, que a diretoria, ela tem algumas comissões que são obrigatórias de existir, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos é obrigatória de existir, a de exame da ordem tem que ter, a de prerrogativas, de ética, enfim, e existem as comissões especiais, que são criadas com a gestão eleita, que são como se fossem auxiliares, assim, para dizer, da diretoria, seja estadual, seja municipal ou federal. E essas comissões, elas têm função de auxiliar a diretoria em casos práticos, a dar parecer, a mobilizar a advocacia, dar amparo para a diretoria, caso ela precise se manifestar, fornecer formação para os advogados e advogadas, atuar junto à sociedade civil, enfim. E aí a gente tem a comissão estadual e, recentemente, a comissão municipal, né? A comissão da subseção. É a primeira vez que a gente tem uma comissão em Americana, uma comissão de diversidade em Americana. Essas comissões começaram historicamente como comissão de direito homoafetivo, lá atrás, eu acho que é anterior ainda ao casamento homoafetivo, é de antes de 2011, mas desde então ela tem desenvolvido o nome, aqui em Americana é CDD-SG, né, Comissão de Direito da Diversidade Sexual e de Gênero, estadualmente é CDSG, Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero. Você é uma pessoa bem atuante nessa área. Por que você escolheu exatamente essa comissão? Na verdade, eu gosto de brincar que eu sou uma advogada sapatão e uma sapatão advogada. Eu sei porque a brincadeira é para isso mesmo, para tornar leve o debate. Obviamente, eu me entendo como uma mulher lésbica muito antes de entrar na faculdade.
Na faculdade, é claro, né? Eu sempre fui muito afim dos assuntos relativos aos direitos humanos, então eu sempre tive muito apreço nessa parte, aí sim, do direito público. Meu primeiro evento junto à OAB, lá em Franca ainda, foi um evento da Comissão de Diversidade, eu sempre me interessei, e aí, assim, por isso que eu falei sapatão advogada e advogada sapatã, porque obviamente, em parte, em causa própria, sim, eu acho importante, né, ser um instrumento para a luta de direitos, a OAB, ela se coloca a isso, né, a gente faz o juramento quando recebe a carteira de defender os direitos humanos, o Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal, então, quando a gente tem uma comissão de diversidade, a gente está focado nisso. Obviamente, eu atuo em outras áreas, atuo no direito de família, inclusive até das famílias heterossexuais e heteronormativas, né, esses normativas. Trabalho com direito do consumidor, tributário, atualmente tenho prestado assessoria numa startup. Enfim, eu sou uma advogada, como qualquer outra advogada, mas com um interesse em especial, obviamente, aos direitos da diversidade. A minha área de foco é a área que, inclusive, eu direciono meus esforços e a minha atuação de maneira mais forte. Maior dedicação, que é a área que eu mais gosto, que é para além de uma situação de interesse acadêmico, de interesse profissional, de interesse de sobrevivência mesmo, né? São os meus direitos também, né? Nada mais justo do que eu me debruçar sobre esse debate usando a ferramenta que eu tenho, que é o direito. Existe a diversidade sexual e de gênero. Qual é essa diferença? Essa comissão, né, a CDSG, ela começou como direito homoafetivo. Até uns 20 anos atrás, né, o que a galera gosta de chamar de ideologia de gênero é uma área da ciência chamada estudos de gênero. São a gente estudar como as pessoas se colocam na sociedade, como é construído o construto gênero, para além do que é biológico, como os gêneros se relacionam, seja afetivo sexualmente, sejam relações de poder, relações de trabalho, as próprias relações sociais mesmo. E aí o que acontece? Quando a gente diferencia quais são essas relações e como essa expressão é feita, a gente tem que ver que existe a diversidade afetivo-sexual, que são as primeiras letrinhas ali da sigla, né? São pessoas que se atraem por pessoas do mesmo sexo, pessoas que se atraem por pessoas de outro sexo, as pessoas que se atraem por pessoas de mais de um sexo, enfim. É a forma com quem você sente uma atração afetiva e ou sexual. Ou não sente, inclusive, né? Porque a gente tem o A também, que são as pessoas que se identificam como assexuais. E aí você tem a diversidade de gênero, que são as pessoas que divergem, de certa maneira, da forma que o gênero delas foi atribuído ao nascer. Então, é uma pessoa que, por exemplo, nasceu e teve o gênero feminino atribuído ao nascer, seja por uma questão genética, seja pelo equipamento reprodutivo que ela tem, se ela tem um pênis ou uma vagina, se ela tem um útero, se ela tem testículos. Tem as pessoas que são intersexuais, por exemplo, que nascem com um útero e um pênis, que antigamente o povo chamava de hermafrodita, né? Hoje em dia o termo correto, cientificamente falando, é intersexual. E essa pessoa, ela passa ao decorrer da vida se identificando ou não com o gênero que foi atribuído ao nascer. Seja, por exemplo, nós duas, eu acredito que ambas fomos designadas mulheres ao nascer e com o passar da nossa vida, a gente continuou se identificando como mulher. Então, nós somos mulheres cisgênero. Mas existem pessoas que, por exemplo, nascem, são identificadas, designadas mulheres, e com o passar da vida passam a se identificar como homens. E aí são os homens trans. Ou então passam a se identificar com gênero nenhum. E aí podem ser, por exemplo, as pessoas não binárias, as pessoas com gênero fluido, ou N outras formas que a gente tem aí na siglazinha, tanto é que o T da sigla, a pessoa trans, é só a pessoa que ela está fora dessa designação cisnormativa, que é a que você se identifica com o que você nasce. A gente coloca o T, às vezes uma estrelinha ou um mais, para caber todas essas identidades. São muitas. Muitas, porque a humanidade é assim, né? Na verdade, a gente tem diversidade, não é só sexual, não é só de gênero, a gente tem diversidades no universo, né? A gente vai ter diversidade laborativa, porque as pessoas têm diversos empregos, racial, porque as pessoas têm diversas composições étnicas, social como um todo, econômica. Diversidade é ser humano. Ser humano é ser diverso, cada pessoa tem suas características. A questão é como a gente vai atender essas características e acolhê-las. Como é o funcionamento dessa comissão que você participa?
A comissão aqui em Americana, que eu tenho a honra de presidir na sua primeira versão, antes, até ano passado, a gente não tinha comissão de diversidade americana, a gente trabalhava como um braço da Comissão de Direitos Humanos. Ela tem como função, principalmente, assim, nosso primeiro objetivo é fazer o que a gente está fazendo agora, Marta, que é dialogar e levar mesmo os conceitos relativos aos direitos da diversidade para a sociedade. Então, a gente está fazendo isso com espaços formativos, grupos de debate, palestras. A gente vai atuar também quando a OAB for provocada, por exemplo, no caso que aconteceu aqui em Americana, no Polivalente, foi noticiado, foi perguntado para a OAB, olha, enquanto advogados isso é crime, isso não é, isso pode acontecer, isso não pode. A gente foi lá, a gente acompanhou, tem dado acompanhamento no caso. A gente vai buscar agora as universidades da cidade, as faculdades de direito, para tentar uma aproximação, para trazer os estudantes também. A nossa comissão segue uma tradição das comissões de diversidade, principalmente da estadual, que é ser um espaço aberto à diversidade. Não só a advocacia LGBTQIA+, mas também as pessoas LGBTQIA+, que busquem a advocacia e a defesa dos direitos que a gente reconhece, que não são só advogados que lutam e defendem o Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal e os direitos humanos. Você tem, por exemplo, que tem professores, tem psicólogos, tem várias pessoas que são profissões que trabalham junto e que caminham junto do direito para a efetivação dos direitos da diversidade. Então, que a Comissão de Diversidade seja esse espaço para que nós que lutamos pelo direito da diversidade nos encontremos aqui em Americana. Essa é a nossa grande tarefa aí que a comissão resolveu abraçar e a diretoria, na pessoa do Dr. Melford, nosso presidente aqui da subseção, teve a felicidade e a coragem de encarar abrindo a comissão e tem nos dado todo o apoio para fazer esse espaço seguro para toda a advocacia e para a sociedade americanense. Você mencionou esse acontecimento em Americana sobre um professor que teve um discurso homofóbico em sala de aula. Esse tipo de atitude é considerado crime? Esse áudio que foi atribuído a um professor lá do Polivalente pode ser visto, sim, num viés que seria compatível com a equiparação que foi dada à LGBTfobia com o crime de racismo. Já o STF determinou que, na ausência de uma legislação específica sobre LGBTfobia, o crime de racismo, lá, o Estatuto da Igualdade Racial, pode ser aplicado por equiparação a casos de LGBTfobia. Existem vários artigos nesse estatuto que podem ser aplicados ao que foi dito naquele áudio. Aquilo lá passa de opinião, né? São falas que diminuem a população LGBTQIA+, que faz menção à restrição de direitos, diz que não concorda com determinados direitos das pessoas, e convenhamos, ninguém fala que eu não concordo com o direito de ir e vir. Eu não concordo com o direito que a Marta tem de ter um armário na casa dela. Eu não concordo com o direito que outras pessoas têm de casar. Não, você vai restringir aquele grupo de pessoas específico que tem autoidentificação, que se identificam entre si, então pessoas LGBTQIA+, e a elas esse direito não pode ser aplicado. É uma atitude discriminatória que pode sim ser equiparado ao crime de racismo e, portanto, crime, e até a depender inafiançável. É uma situação bastante grave que tem que ser apurada. Nós da OAB estamos acompanhando os procedimentos, a gente está acompanhando que foi feita uma denúncia no Ministério Público do Estado de São Paulo, foi feita uma denúncia à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo para apuração pela Lei 10.948 de 2001, foi feita uma denúncia na ouvidoria do Centro Paula Souza, a quem o Polivalente pertence, né, que é uma autarquia estadual. O que nós temos feito é estar próximos e nos colocamos, inclusive, à disposição da diretoria do Polivalente para fazermos ali um espaço de debate e fazer uma conversa com alunos e professores sobre justamente isso, a diferença entre opinião, discurso de ódio, os limites, o que é LGBTfobia, o que não é, e o fato de LGBTfobia ser considerado, sim, crime em âmbito federal e ser uma infração administrativa em âmbito estadual já quase há mais de 20 anos, né? Então, tem bastante espaço aí para a gente construir essa ponte, fazer esse diálogo, porque, acima de tudo, nosso trabalho é garantir que isso não se repita, né? Não adianta só fazer a punição, tem que fazer esse espaço de diálogo que a gente está fazendo, que é o nosso grande objetivo. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a advogada Maria Helena Galiani.
Nós temos liberdade para falar o que nós queremos, isso a Constituição nos garante, porém, nós temos o nosso limite. Nós não podemos sair falando tudo exatamente que nós queremos. Podemos, Maria Helena? Minha avó falava assim para mim, Marta, o meu direito acaba quando o seu começa. Querendo ou não, assim, na sabedoria da minha avó, uma imigrante bordadeira que no Brasil trabalhava na cozinha do bar do meu avô, acordava às 4 da manhã, ia dormir, Deus sabe que hora que o bar fechava. Ela falava isso e é uma máxima do direito, que é a questão da dignidade humana. A fonte de todos os direitos humanos é a dignidade humana, que é o famoso direito a ter direito. Eu gosto de dizer que é mais ainda, é o direito a ter direito de ser feliz. Essa é a dignidade humana. Disso decorrem todos os outros. Então, quando o STF mesmo avalia, ou quando nós juristas nos debruçamos num assunto que, por exemplo, você tem 2 direitos humanos em conflito, vamos pegar um exemplo assim, o direito à greve. O direito à greve é um direito humano. E muita gente diz que o direito à greve, ele viola a liberdade de ir e vir, ele viola o direito de ser atendido, alguma coisa nesse sentido. O que acontece? Você vai ter lá esses direitos em conflito e você vai avaliar se esse direito individual, ele fere mais a dignidade humana do que o outro direito coletivo ou também individual fere mais a dignidade humana. No caso, quando a gente está falando de discurso de ódio, ele limita, ele fere, ele agride a dignidade humana, o direito de ser feliz de outrem. Então, se essa outra pessoa tem a sua dignidade, o seu direito a ter direitos, o seu direito de ser feliz, violado pela liberdade de expressão de outra pessoa, então, esse direito, ele não é ilimitado. Mais ainda, né, a gente tem aí outra máxima do direito, que junto dos direitos também vem responsabilidades. Eu gosto de dar um exemplo bastante grave. Se eu quisesse hoje pegar um pedaço de pau, sair na rua e matar alguém, eu posso, mas eu vou ser punida, eu vou ser responsabilizada pela minha ação. Isso é o Estado democrático de direito. Eu tenho diversas liberdades, mas não é a liberdade de fazer sem responsabilidade. É a liberdade de fazer ciente que eu posso ser responsabilizada pelas minhas ações. Então, a partir do momento que a pessoa ela vai lá e ela comete um crime, ou ela fala uma coisa que viola o direito de outra pessoa, que pode ser tipificada numa legislação, que é uma legislação que não é nova, o Estatuto da Igualdade Racial, que é da década de 80. Já faz pelo menos 3 anos que o STF já está com esse entendimento da equiparação. Faz 20 anos que no estado de São Paulo, LGBTfobia é punível. Não dá para dizer que a pessoa não está sabendo. Não dá para dizer que a pessoa não entendeu o que está acontecendo ali. Na pior das hipóteses, pode ser lesão corporal, pode ser injúria, pode ser crime contra a honra como um todo. Ou seja, não dá para dizer que não sabia que podia ser responsabilizado. Pode falar, quer ter discurso de ódio, mas vai ser responsabilizado. É assumir esse risco. Mesma coisa, se eu catar um pau, sair na rua e matar alguém, posso ser presa. Eu assumi o risco. Essa é a arte de viver. Saber que a gente tem direitos e a gente também tem deveres e responsabilidades. Existe fome, existe pobreza, guerra, doenças e um monte de desgraça. Por que o discurso homofóbico é feito com tanta veemência, em vez de se falar com veemência contra a fome, pobreza, guerra e outros? Eu acho que a gente naturalizou muita coisa errada, né, Marta? E a gente é muito pautado pela negativa, né, ou pela oposição, vamos dizer assim. Então, se agora, né, a população LGBTQIA+, apesar de a gente ter um movimento, que era o antigo movimento gay, né, desde a década de 60, pautando os nossos direitos, a gente consegue se colocar e se afirmar muito mais, a gente vai ter esse movimento de negação, que a gente chama de reacionário, que reage pela manutenção do status quo, pela manutenção do que entende como tradicional, como normativo, como comum, como do todo dia. E aí eu acho a grande tristeza que a gente tem é que a gente normalizou a guerra, a gente normalizou a fome, a gente normalizou a violência de gênero, a gente normalizou uma série de outras coisas que deviam causar na gente tanta revolta quanto. E tem muita gente que tem medo da mudança. É a música da Elis Regina, né? Você que ama o passado e que não vê. Pessoal que não quer sair da onde está, que entende ali aquele quadradinho, viveu desse jeito, morrerá desse jeito. Sempre foi assim, por que vai mudar agora? Na minha época não era desse jeito.
Olha, se você viajar no tempo para o século XVIII, com o celular na mão e o notebook, cara, se você for com calça jeans e camiseta, os caras vão achar que você tá louco. Que absurdo! Que doideira é essa? Nada mais natural do que a mudança. E então eu penso que essas pessoas que têm tamanha resistência com minorias sociais, né, ou populações vulneráveis ganhando direito, ou com ganho de direito de outras pessoas, também vive muito nessa perspectiva da soma zero. Para você ganhar, eu tenho que perder. Não é assim. A nossa sociedade não é assim, é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Amor, afeto, direito, é uma coisa que a gente consegue multiplicar, não tem fim. Então, assim, não é um recurso finito. Então, quando você fala para uma pessoa que, olha, o meu direito de casar não impede você de casar, o meu direito de ir não impede o seu direito de vir e vice-versa. O meu direito de ser feliz não impede o seu direito de ser feliz, a menos que o seu direito de ser feliz obrigatoriamente passe pela minha tristeza. Essas pessoas que se revoltam com o ganho de direitos de outros indivíduos, que sejam, nem vamos falar no coletivo, elas se doem muito mais do medo dessa mudança impactar negativamente a vida delas, apesar da situação já ser negativa para outra pessoa, quer se dão ao trabalho de perceber que não necessariamente vai mudar o estilo de vida delas, que a mudança é natural da sociedade. Por outro lado, normalizam certas coisas que são iniquidades, que são desigualdades. Então, assim, para essa pessoa, fome sempre teve, morte sempre teve, morre gente todo dia no socoveiro para contar, não me importa, desemprego sempre teve, combustível sempre sobe, fome todo mundo teve, alimento sobe de preço sempre, isso é natural, não sei o quê, e acho que isso são coisas, certezas da vida que nunca vão mudar. E a gente sabe muito bem que a única certeza que a gente tem, são duas, na verdade. Uma é que todo mundo morre, só não sabe como. E a segunda é que tudo muda, só não sabe como. Por que é tão importante defender os direitos das diversidades sexuais e diversidades de gênero? Marta, assim, o que não tem nome não existe. Para um indivíduo, para mim, a relação com você é irrelevante a minha sexualidade, né? Se um dia você bater no meu escritório e me perguntar, oi, Maria Helena, tudo bem? Preciso de uma advogada hétero. Eu vou mandar você pegar suas coisas e ir embora. Não porque eu não seja, porque eu tenho parceiros de trabalho, companheiros de trabalho que são heterossexuais, não tem problema. Eu faço questão de ter um advogado branco. Aí eu não só te mando embora, eu chamo a polícia, que aí é discriminação racial. Mas, assim, numa perspectiva individual, isso é irrelevante. Mas numa perspectiva de produção de políticas públicas, de efetivação de direitos, de legislação, a gente precisa, sim, dar nome para as pessoas e entender que as demandas, elas são diferentes de indivíduo para indivíduo. Um exemplo que eu gosto muito de dar, quando a gente fala de violência de gênero, a gente tem diversos tipos de estupro. E isso não diz respeito só com penetração, sem penetração, se manda foto, se pega foto, se é com violência, se é marital. E aí você começa a entrar, por exemplo, as violência sexual contra mulheres casadas, dentro do casamento, estupro marital. É um problema, é uma situação real no Brasil. Quando você fala, por exemplo, do estupro corretivo de mulheres lésbicas e bissexuais, absurdamente comum aqui no Brasil, infelizmente, e a gente tem pouquíssima estatística, né? Quando a gente fala, por exemplo, de estupro de mulheres trans, ou quando a gente fala, por exemplo, de estupro de trabalhadoras do sexo, que também acontece, não é porque a mulher ela recorre à venda de sexo que ela não possa ser estuprada. E a gente tem que entender essas questões, essas formas de violência e dar nome aos bois. Imagina, eu quero fazer uma campanha para combater o estupro e aí eu vou ficar falando só do fulano de gorro andando na rua e agarrando uma mulher cis branca desavisada que estava indo no mercado. A gente esquece que tem uma parcela gigantesca, aliás, a maior parte da violência sexual acontece dentro de casa por uma pessoa conhecida, não necessariamente companheiro ou companheira. A maior parte das vítimas de violência sexual são crianças. Tem uma parcela muito grande de crianças vítimas de violência sexual que são homens. E como que a gente vai gerar políticas públicas para encarar esses problemas se a gente não sabe caracterizar esses problemas?
Por isso que quando a OAB ela faz a sua comissão especial, né, de direito à diversidade sexual e de gênero, ela se debruça a necessidade da gente ter mecanismos legais, políticas públicas e reconhecendo que a OAB tem capacidade e a obrigação de atuar junto à sociedade civil, às instituições públicas e privadas para dar efetividade aos direitos. Então, que tem essa especificidade, que tem essa demanda, que tem essa necessidade, que nós podemos nos colocar também à disposição da sociedade para ajudar nessa efetivação. Por isso que, assim, de novo, se organizar, todo mundo fica feliz. Tem a comissão de meio ambiente, de proteção animal, a comissão das pessoas com deficiência, tem a comissão de direito da infância e juventude, você tem a comissão de direito da mulher, você tem a comissão de igualdade racial, você tem um monte de comissões na OAB, são pessoas que se dedicam a estudar esses assuntos a fundo e atuar com profundidade e com capacidade técnica, acima de tudo, com essas questões e essas demandas, né? Por isso que não é assim que a gente quer segmentar, não, pelo contrário, o que a gente sabe muito bem que a sociedade ela é unida porque ela é diversa. É todo mundo tão diferente que essas diferenças uma hora vão fazer zero diferença, que é o que a gente quer numa perspectiva individual que seja já. Eu agradeço a advogada Maria Helena Galiani, que é membro da Comissão Estadual de Direito da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo e presidente da CDSG da OAB Subseção Americana, por bater um papo aqui no Multidom. Obrigada, Maria Helena. Marta, eu que agradeço ao convite e vou devolver com um convite a você também e, óbvio, aos convites da Rádio Dom a participar e se aproximar e conhecer um pouco mais dos trabalhos da Comissão de Diversidade aqui em Americana, nosso primeiro ano, mas as nossas reuniões serão abertas à comunidade, não só a comunidade LGBTQIA+, a comunidade americanense, as pessoas, sejam estudantes de direito, advogados, professores, jornalistas, curiosos em geral, comerciantes, enfim, que queiram conhecer um pouco mais e que queiram se inteirar mais sobre a defesa dos direitos da população LGBTQIA+, são mais do que bem-vindos na nossa comissão, só entrar em contato. Quem quiser, o meu Instagram é @mhgaliani e entrar em contato também no @OABamericana, que por lá eles dão a orientação para participar das nossas reuniões e das nossas atividades. Obrigada, Maria Helena, e até uma próxima. Até, abraço. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.